O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anunciou hoje, no início do ano do Judiciário, que a ministra Carmen Lúcia será a relatora do Código de Ética da Corte. A indicação acontece em meio à crise de imagem envolvendo a atuação do Supremo na investigação do Banco Master. O único magistrado que não compareceu ao evento foi o ministro Luiz Fux. Estiveram presentes na primeira sessão de 2026 o presidente Lula, além dos chefes do Senado Federal, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Fachin e Carmen são os ministros mais avessos a eventos com empresários. Os dois não têm costume de participar de congressos e outras iniciativas normalmente promovidas por empresários no exterior e que se intensificaram nos últimos anos. Vamos ver agora um trecho do momento em que Fachin faz o anúncio. O que nos une é o compromisso com a instituição. Reafirmo, nesta oportunidade, as metas que orientam a presente gestão. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um Código de Ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Impende dialogar e construir confiança pública, porque nesta reside a verdadeira força do Estado de Direito. Fachin destacou que os ministros devem responder pelos próprios atos. Diz que é preciso ter clareza de limites e respeito a críticas republicanas, defendeu a autocorreção e falou no desafio de integridade das instituições e no compromisso da Corte com o Código de Ética. Vamos acompanhar mais um trecho da fala dele. O protagonismo tem seus ônus e efeitos para a legitimidade institucional. Os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que nós todos tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Decorrido um ciclo de mais de 30 anos, iniciamos hoje 2026. Entendo que agora o desafio é diferente. Em termos específicos, a questão é a de saber se já chegou a hora de o tribunal sinalizar, por seus atos próprios, que o momento é outro. Eu gostaria de chamar para comentar essa e outras notícias dessa segunda-feira, primeiro, nossa colunista querida Dani Lima. Dani, boa tarde. Boa tarde, querido. Muito boa tarde para você que está aqui conosco no UOL News desta segunda-feira. Animadíssima, hein, Sakamoto? Fala sério, você chegou aí pé quente de notícia. Ou pé frio, de acordo com a avaliação da quantidade de trabalho que a gente tem que carregar, né? Porque também não é fácil. E aí também chamo o professor Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da FGV São Paulo. Rubens, boa tarde, obrigado aqui pela presença. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que nos acompanham. Dani, começando contigo, como é que você analisa, né? Como é que você vê a escolha da ministra Carmen Lúcia para relatar o Código de Ética? Veja que o ministro Luiz Edson Fachin buscou aquela que hoje, né, é a decana da primeira turma, é uma mulher que é absolutamente respeitada entre todas as alas do Supremo Tribunal Federal, né? E escolhe ali também um nome, digamos, irretocável, cujo Carmen Lúcia, dos ministros do Supremo, não tem parentes, não tem filhos com processos correndo na corte, não tem cônjuge com processos correndo na corte. A ministra é uma ministra muito reservada, costuma fazer suas declarações apenas na tribuna ou da bancada do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral que ela preside. O Fachin está buscando alguém que, neste momento, vai conseguir circular melhor do que ele, tá? Porque, assim, Sakamoto, você é testemunha. A gente falava aqui na semana passada que ninguém descartava a possibilidade do ministro fazer exatamente o que ele fez, ou seja, uma declaração enaltecendo esse código de ética, cujo conteúdo ninguém conhece, e agora foi repassado para a ministra Carmen Lúcia a responsabilidade de elaborar. Dito isso, por que Fachin recorre a ela?
tem um ambiente melhor, é uma ministra, por exemplo, que se dá muito bem com o ministro Alexandre de Moraes, tem excelente relação com o ministro Gilmar Mendes, tem excelente relação com o ministro Flávio Dino, ambos ali atuam na primeira turma, tem excelente relação com o ministro Cristiano Zanin, é absolutamente respeitada por Nunes Marques e André Mendonça. Então, tem um arco nesse momento de caminhos maior do que o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. De novo, na semana passada, alguns colegas já acenavam com a ideia de que Fachin fosse usar a fala de abertura do ano judiciário para falar do Código de Conduta, que ele trata como uma prioridade da minha gestão, é assim que ele diz durante a fala, e chegou-se a discutir, inclusive, se haveria algum tipo de manifestação, digamos, para fazer um contraponto. Não teve o silêncio, mas foi um silêncio constrangedor. Por quê, né? Porque logo depois veio uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e eu acho que a gente vai mostrar aí. E o presidente Lula fez uma defesa enfática da Suprema Corte. Então, eu estava conversando com o ministro agora, vou escrever sobre isso amanhã. Eu disse, Daniela, enquanto de um lado a gente tinha alguém expondo o Supremo, depois apareceu outro para defender. Além disso, a fala do presidente da OAB Nacional também foi celebrada entre os integrantes do Supremo, que vem com desconforto essa ofensiva pública do ministro Luiz Edson Fachin por este Código de Conduta, num momento em que a Corte está debaixo de vara muito pesada, inclusive com CPMI ou CPI no Congresso querendo convocar mulheres de ministros, quebrar sigilo bancário de mulheres de ministros, enfim, e com o ministro Dias Toffoli também muito pressionado pelo caso Master. A gente vai acompanhar aí como é que a coisa anda, mas assim, serviram foi uma torta de climão hoje mesmo, na abertura do ano judiciário no Supremo. Eu estava vendo aqui, até para jogar para o Rubens, né, tem uma aspas que o pessoal aqui da produção passou do ministro Edson Fachin. O protagonismo tem seus ônus e efeitos para a legitimidade institucional, os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que nós todos tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Rubens, como é que você viu falando em torta de climão, puxando como a Dani falou, como é que você viu essa sequência também de recados que o Fachin também distribuiu na fala dele? Eu acho, Léo, que o ministro Fachin aceitou a realidade de que ele precisa vencer uma ala que não vai ser convencida a aderir a um código de conduta, que não quer se moderar, que não quer colocar a reputação do tribunal acima de seus próprios interesses. Então, me parece que aquela primeira nota, onde ele tinha um tom ali meio, né, de proteger o Toffoli, proteger o Gilmar, falar que não fez nada errado, atacar os críticos, me parece que aquela era uma nota que ainda era uma tentativa de construir um consenso dentro do tribunal. E hoje uma fala que ele já fala o seguinte, olha, não estou buscando unanimidade aqui dentro, eu estou criando um consenso com quem quer construir. Então eu acho que ter a Carmen Lúcia é uma sinalização para dentro de alguém de trânsito, como a Daniela Lima falou muito bem, mas também a Carmen Lúcia é a ministra com melhor reputação para a população em geral. Então, compartilhar com ela esse código é tentar trazer essa movimentação de pressão de setores da comunidade jurídica e da população em geral para o tribunal, para auxiliá-lo nessa batalha, né, que é um caminho árduo, com muita resistência. E me parece que quando a gente está falando da OAB federal também, né, que tem uma contraposição muito grande com a AB de São Paulo. Enquanto a AB de São Paulo faz uma comissão para elaborar uma proposta do Código de Ética, e tem ali César Peluso, né, ex-ministra Ellen Grace, vários juristas de renome, e apresenta uma minuta, o Conselho Federal se opõe ao Código de Ética. No entanto, a notícia de ontem que tem é que eles cancelaram o evento que eles iam ter com ministros em Madrid, né, que é um tipo de spin-off do Gilmar Palusa. Então, me parece que assim, o Código de Ética também já está gerando algum tipo de constrangimento, algum tipo de efeito. Me parece que hoje estamos numa posição melhor, e acho que essa caminhada do ministro Edson Fachin e esses recados estão tentando dar atração e movimento para um projeto que está se mostrando viável, mas que ainda não está longe de poder cantar vitória. Eu quero ver também, você citou a OAB, né? Porque muito se fala, o pessoal, inclusive, muita gente defende que, olha, precisa ter o Código de Ética para a cúpula do Judiciário, STF, STJ, mas
criado isso, tem que valer também para desembargadores, tribunais, juízes, varas e para os seus respectivos parentes também, né? Eu quero ver se descer lá na vara, né? Lá no interior do Brasil, na hora que bater isso, ó, não pode, parente isso, parente aquilo, se o pessoal também vai chiar, vai reclamar, vai falar, não, tem que valer só para Brasília, mas para o resto do Brasil não. Vamos ver como é que isso se desenrola.